Para sentar, irmãos. Queridos, abramos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 12, irmãos. Mateus capítulo 12. Nós vamos, queridos, retomar a nossa série de exposições ordinárias. O livro de Gênesis, o livro dos Salmos, o Evangelho de Mateus e a Epístola de Paulo aos Romanos. E seguiremos onde nós paramos na última exposição, irmãos, de Mateus. Ao mesmo tempo que essa exposição também nos auxilia dentro do quadro do que nós costumamos fazer no mês de janeiro, que é de lembrar de alguns elementos importantes da piedade, tanto como igreja local, quanto como crentes individualmente. Então, Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha em um sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, o teu culto, Senhor, prestado a ti, está ocorrendo, Senhor. E nós já prestamos esse culto a ti com os elementos da oração, da leitura da tua palavra, Senhor, do cântico da tua palavra. E nós te louvamos, Senhor, porque isso vem de ti para a nossa alma. Agora, Senhor, queremos continuar te adorando, Senhor, pela pregação da tua palavra, por ouvi-la, Senhor, com fé, com mansidão, com disposição, Senhor, de ter a nossa alma trabalhada por ti, Senhor, e não se levantando contra a tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê atenção e que o Senhor nos alimente a nossa fé, para que com convicção, Senhor, e realmente, Senhor, transformados pela tua palavra, através da obra do teu Espírito, nós façamos aquilo que é a tua vontade, Senhor. Qual homem, Senhor, pode entender a tua palavra de forma salvadora e de uma forma verdadeiramente espiritual, se não for pela operação do teu Espírito, Senhor? Então ilumina, Senhor, o nosso entendimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra, por favor, Êxodo, capítulo 20. Versículo 14. Que diz: Não adulterarás. Agora eu pergunto, irmãos, como é que você se sentiria se você ouvisse um pastor abrindo esse texto, Êxodo capítulo 20, versículo 14, que diz: Não adulterarás, e começasse a dizer coisas do tipo:
Irmãos, vivemos no século XXI. Essa proibição de não ter relações com quem não é seu cônjuge. É coisa cultural. É dos dias de Moisés. Hoje, vivemos em uma era mais esclarecida. Não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. O que importa é o amor, e o amor venceu. Esse mandamento pressupunha uma dominação machista e patriarcal, e hoje sabemos que o homem e a mulher modernos estão livres dessas amarras opressoras. Então, o correto é relacionamento aberto. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e ninguém é de ninguém. Ou se ainda, expondo esse texto, um outro pastor dissesse: irmãos, veja, é impossível obedecer esse mandamento. É impossível não ter um só pensamento impuro, não dar uma olhadinha cobiçosa, não ter um desejo sexual pecaminoso. Então é claro que não devemos defender a manutenção do 7º mandamento. Ou ainda, imaginemos um terceiro pastor expondo esse mandamento, irmãos, e dissesse assim: irmãos, essa proibição tão rígida de não adulterar, não dá uma pulada de cerca, nem mesmo uma olhadinha, isso é legalismo. Eu pergunto, como você se sentiria se o 7º mandamento fosse tratado dessa forma? Eu espero que você se sinta indignado. E que você não tenha dúvida que o ministro que se levantar ensinando isso acerca do 7º mandamento, ele é um falso profeta, querido. É um falso profeta. E se você não sentiu nenhuma indignação, isso é um grave problema para você. E olha que o que eu acabei de falar aqui, irmãos, não foi meramente possíveis falas. De todas essas falas eu já ouvi, incluindo sobre o 7º mandamento, de pastores, até mesmo da cidade, sobre isso, e de suas ovelhas. Então, queridos, a questão é, nós devidamente nos indignamos quando se levantam contra o 7º mandamento. Quando incita-se a prática da quebra do 7º mandamento, quando se o apoia, se o encoraja, nós ficamos indignados, quer seja o adultério seja cometido contra nós, ou até mesmo contra o outro. Nós ficamos indignados, irmãos. A pergunta é, por quê? Porque é a lei do Senhor, irmãos. Porque o sábio Criador, ele estabeleceu esse padrão moral refletindo o seu próprio ser. Porque ele é Senhor dos nossos corpos. Porque na criação, irmãos, ele estabeleceu o casamento e a relação sexual dentro do casamento. Ele então regula tudo isso, queridos. E nós desfrutamos da bênção na área do casamento e do 7º mandamento quando nós fazemos como ele prescreveu. Agora, irmãos, eu pergunto, por que nós não nos indignamos da mesma forma quando a quebra é contra o 4º mandamento? Nós rapidamente nos levantamos, como eu já falei aqui inúmeras vezes, se um conselho não disciplina um homem ou uma mulher que cometeu um adultério. Mas isso não vem no nosso coração se alguém está quebrando o 4º mandamento, não é? Ou imagine se os mesmos pastores se levantassem e falassem assim, irmãos, vivemos no século XXI. Essa ordem de separar um dia todo em 7 para ser dedicado ao culto ao Senhor é coisa cultural, é dos dias de Moisés, é do tempo da lei. Hoje vivemos debaixo da graça e no tempo da graça. Vivemos em uma era mais esclarecida. Não há mais isso de separar um dia para o Senhor. Ou ainda, se alguém chegasse e dissesse como eu ouvi isso. Irmãos, veja, isso é impossível de obedecer. É impossível dedicar todo esse dia a Deus. Não desejar dormir um pouco mais. Não querer gastar o tempo em coisas para mim mesmo, que eu gosto. Não ir à praia, ainda mais nós moramos numa cidade litorânea. Então é claro que nós não devemos defender a manutenção do 4º mandamento. Ou ainda, se um terceiro pastor dissesse, irmãos, essa proibição tão rígida de guardar um dia para o Senhor, não poder usá-lo da forma como eu quero, isso é legalismo. Você percebe que o que eu fiz aqui foi tão somente mudar o mandamento, as objeções continuam
as mesmas. Só que aplicado agora a um outro mandamento. A questão é, irmãos, por que que isso não mexe em nossa alma? Aliás, irmãos, talvez alguma dessas falas pode até mesmo ter representado os seus pensamentos ou as suas opiniões sobre o quarto mandamento da nova aliança. E isso é grave, queridos. Porque qual é a diferença do sétimo para o quarto? Apenas o número. E o seu conteúdo da área que ele atinge. Mas os dois, irmãos, têm o mesmo fundamento. É lei do Senhor. O Senhor é Senhor sobre os nossos corpos e nossa alma. O Senhor na criação estabeleceu a ordem moral da criação. Ele estabeleceu explicitamente o Shabat, tanto quanto ele estabeleceu o casamento. É o mesmo fundamento, irmãos. É a mesma razão, queridos. E apenas, irmãos, corações que guardam ressalvas quanto à obediência ao Senhor em si é que se opõem, irmãos, a isso. Hoje, queridos, nós veremos Jesus, o Senhor do Shabat. Shabat significa descanso. O Senhor do Shabat, como ele mesmo disse, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Nós vamos ver o Senhor do sábado regulando o seu uso, purificando das adulterações dos homens, dos seus acréscimos e das suas supressões, mostrando, queridos, que não devemos nem tirar, nem aumentar daquilo que ele ordenou. Hoje também nós veremos, irmãos, homens que desprezavam o Shabat do Senhor, mesmo dizendo que o defendiam. E ao invés de desfrutar da forma como Cristo, o legislador, ordenou, o perverteram deliberadamente para satisfazer a sua carne. Lembremos, irmãos, veja por favor o versículo anterior, qual é o contexto aqui de Mateus 12, versículo 28 do capítulo 11. Vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, após o Senhor tratar de fardos e um convite para descanso, o texto em seguida nos conduz ao primeiro embate que Jesus teve com os fariseus acerca do Shabat, que significa descanso. Não foi à toa que Mateus, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, colocou esse texto aqui um após outro. Tem uma íntima relação aqui, irmãos, como uma ilustração do alívio que o Senhor Jesus está dizendo e do fardo dele, que é leve e suave e não é pesado, irmãos. Jesus, queridos, não é como os fariseus que desprezavam a lei de Deus para estabelecerem as suas próprias. Jesus é o próprio Deus legislador que estabelece leis que não foram feitas para ser um fardo, mas um alívio. É por isso que Tiago chama a lei do Senhor de a lei da perfeita liberdade. E de fato, irmãos, para os que são seus, aqueles que pertencem a Cristo, a sua lei não é um fardo. Ele vai mostrar isso, irmãos. A narrativa, queridos, ela nos coloca em duas situações que ocorreram, se passaram num Shabat. A primeira, o texto começa com Jesus e seus discípulos com fome, o texto deixa claro que eles estavam com fome. Isso era muito comum de acontecer com Jesus e os discípulos, visto que era muito intenso o seu dia a dia. Eles estavam pregando numa cidade, tinham que às vezes caminhar quilômetros e quilômetros até uma outra cidade. Quando chegava lá, não tinha como parar numa lanchonetezinha para comer. A população já chegava e rodeava eles tinham que pregar o evangelho, curar os doentes, expulsar os demônios. Era muito intenso. Então o texto deixa claro que eles estavam realmente com fome. Eles param numa colheita, colhem algumas espigas e comem. E isso num dia de Shabat. E aí vem a segunda momento da narrativa, em que Jesus vai à sinagoga para adorar o Senhor, e lá um homem de mão ressequida, ele cura a mão daquele homem, isso em um Shabat. São essas duas narrativas, irmãos, e a partir disso, o Senhor do Shabat, que está nos ensinando várias coisas aqui, irmãos, por esse texto e por esses dois fatos, ele vai nos trazer uma visão
adequada do Shabat. Nem além do que ele estabeleceu, mas também não aquém. No ponto certo, irmãos. E nós devemos de ter em mente que o tempo todo, irmãos, essa afirmação que é essencial nessa narrativa, versículo 8. Porque o Filho do Homem é o Senhor do Shabat. É daí que vem o nome Dia do Senhor. Ele é o Senhor desse dia, irmãos. E antes de entrarmos, irmãos, propriamente dito, nessas duas situações, a igreja, nós precisamos ver, irmãos, nesse texto, alguns elementos que estão envoltos nesse texto, que fazem parte do ensino acerca do Shabat. E nós vamos ver, então, agora pela manhã, primeiramente, a validade pressuposta do Shabat no Novo Testamento, e à noite nós veremos os outros 4 pontos. Os fariseus e o Shabat. O Shabat é para o culto, o Shabat é para as obras de necessidade e o Shabat é para as obras de misericórdia. Então, primeiramente, irmãos, vejamos a validade do Shabat no Novo Testamento. Veja, por favor, mais uma vez o versículo 8. O Senhor diz: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Querido, eu quero que você pare e olhe mais uma vez para Mateus 12. E preste atenção no que eu vou falar. Você está diante de um texto no Novo Testamento, a despeito de ainda se passar no contexto da Antiga Aliança, que está tratando e ordenando o 4º mandamento. Como eu disse, irmãos, esse aqui é o primeiro registro de uma série de registros que não só Mateus, mas também os outros evangelistas fazem dos embates de Jesus com os fariseus quanto ao Shabat. E por que é importante destacar isso aqui, irmãos? E é essencial na exposição desse texto nós estabelecermos esse primeiro elemento doutrinário aqui, queridos. Porque é muito comum, irmãos, nos nossos dias, muitos se levantarem dizendo que não há uma linha sequer no Novo Testamento tratando do 4º mandamento. Realmente, irmãos, parece que não estão lendo a sua Bíblia de forma adequada. Eles falam, não, eu consigo encontrar versículos do Novo Testamento falando do 5º mandamento, do 6º mandamento, do 7º mandamento, do 10º mandamento, mas do 4º não. Ora, irmãos, o que é que está diante de nós, Mateus 12, senão o Senhor tratando disso? Os embates, irmãos, de Jesus com os fariseus sobre o 4º mandamento é um dos temas mais comuns e constantes nos evangelhos. Está lá como uma marca constante, irmãos, e predominante. E o detalhe fundamental nessa doutrina, você não encontra uma só palavra de anulação do Shabat no seu aspecto moral. Uma só palavra você não encontra, irmãos. O que nós encontramos, irmãos, é Jesus orientando a prática da lei cerimonial. Em outras ocasiões, por exemplo, mesmo com a abolição das formas dela logo em seguida. Por exemplo, você encontra Jesus falando sobre a lei cerimonial, quando o leproso foi curado, ele falou assim, vai ao sacerdote e oferece o sacrifício que você tem que oferecer. Veja, Jesus está falando sobre a lei cerimonial aqui, não está? Ele está dizendo, vai lá e cumpre. Por quê? Porque os dias em que os evangelhos retratam, irmãos, o ministério do nosso Senhor, ainda são a antiga aliança. A lei cerimonial não estava abolida. Mas, em muitos outros casos, irmãos, mesmo falando sobre a prática dela porque era prescrito, ele já anuncia a suspensão disso. Pegue, por exemplo, João capítulo 4, em que a mulher samaritana traz uma pergunta teológica sobre o princípio regulador do culto. Jesus, vocês judeus dizem que tem que se adorar em Jerusalém. Nós, em Samaria. Quem está certo? Ora, o princípio regulador sobre a antiga aliança deixava claro, é em Jerusalém. E Jesus não titubeia em responder, é em Jerusalém. Vocês adoram quem vocês não conhecem, nós judeus adoramos a quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vai ser nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas onde estiver o povo de Deus, ali está o templo do Senhor para adoração.
Veja que tratando da lei cerimonial, ou do aspecto do princípio regulador do culto que estava associado à lei cerimonial, o Senhor já anuncia a abolição dessa lei cerimonial. Ele trata como tal naquele momento, mas já, por assim dizer, engata a abolição, irmãos. E mesmo quando ele recomenda tais situações, você não encontra ele brigando. Você não encontra ele disputando com os fariseus aqueles aspectos. Mas, irmãos, com o Shabat não é assim. Nós encontramos exatamente, irmãos, o sentido contrário. Ele fez questão de que esses embates ocorressem, irmãos, e defendeu o Shabat, nos mostrando o seu aspecto moral e perpétuo nesta era. Ele não fala, o Filho do Homem é o Senhor da circuncisão. Ele não fala, o Filho do Homem é o Senhor da celebração perpétua da Páscoa da judaica. Ele fala, o Filho do Homem é o Senhor do Shabat. É o Senhor do Shabat. O Shabat, irmãos, além de nós considerarmos a maneira como Jesus lida com ele nos evangelhos, aqui provando a sua perpetuidade, a sua moralidade para nós hoje, o Shabat, irmãos, ele não foi ordenado meramente na lei cerimonial, como muitos ignorantemente pensam. O Shabat, irmãos, ele foi juntamente com o casamento e o trabalho estabelecido como uma ordenança da criação. Antes mesmo do pecado entrar no mundo, queridos. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3, os mandatos da criação, irmãos, não foram anulados. E quais são os mandatos criacionais? Comumente eles são chamados assim de forma didática. O mandato social, que envolve o casamento, a família, a multiplicação na terra, a sociedade. O mandato cultural, vem de cultura, de produção, de trabalho, de desenvolvimento. E o mandato espiritual, resumido na ordenança do Shabat, no culto ao Senhor. A humanidade recebeu 3 mandatos e eles não foram anulados com a queda, irmãos. Eles continuam com o seu caráter moral. Nós temos 7 dias na semana, irmãos. Não é por causa de uma convenção humana. Nós temos 7 dias na semana porque o Senhor criou em 6 dias e no 7º ele descansou. Isso é em todas as culturas. Porque vem desde a criação isso, queridos. Além disso, irmãos, o Shabat foi explicitamente entregue como lei moral, num resumo da lei moral dos 10 mandamentos. Explicitamente, queridos. E a lei moral é perpétua. A lei moral é transcendente, irmãos. Não está limitada à administração da antiga ou da nova aliança do Pacto da Graça. Agora, como a gente levanta algumas objeções sobre o Novo Testamento? Sim, meu irmão. No Novo Testamento, os apóstolos condenam o uso cerimonial do Shabat. E sabe qual é o uso cerimonial do Shabat? Você encontra com muita clareza lá em Levítico 23. O Shabat era usado para marcar as festas judaicas. Você contava 7 Shabats. O primeiro dia seguinte era Pentecostes. Você contava 13 Shabats, era Páscoa. Você contava X Shabats, era a festa dos tabernáculos. Outros Shabats. O uso cerimonial dos Shabats. Os apóstolos se levantaram veementemente, como a celebração da Páscoa, de Pentecostes, da festa da colheita. Contra isso, sim, o Novo Testamento se levanta, porque é lei cerimonial. É o que Paulo faz lá em Colossenses 2. E sim, Romanos capítulo 14, Paulo fala sobre um problema de consciência que os judeus convertidos para a fé cristã estavam tendo. Eles cresceram praticando o uso cerimonial do Shabat e perceberam que o Senhor do Shabat manteve o seu dever moral, transferindo para o primeiro dia da semana. Eles lidavam com um problema de consciência. Eles queriam fazer o uso como o Senhor mandou, mas o seu coração, a sua consciência, por causa de sua prática, toda a sua vida, lhe inquietavam. Paulo, reprovando isso, Romanos 14, reprova as posições imaturas. Ele lembra aos gentios que tinham sido amadurecidos nisso, dizendo, tenham paciência, para que esses irmãos possam crescer. Eles estão fazendo para o Senhor.
mesmo sabendo que é uma posição madura, tenham paciência. E sim, no Novo Testamento, o autor aos Hebreus, no capítulo 4, ele nos mostra o significado cristológico, por assim dizer, do Shabat, que ele nos conduz ao descanso em Cristo. Mas não, irmãos, em nenhum canto do Novo Testamento nós encontramos a abolição da lei moral como um todo, ou mesmo do Shabat como uma lei moral, queridos. E aqueles que não defendem a manutenção da lei moral, resumida nos 10 mandamentos, e resumida ainda mais nos 2 grandes mandamentos, esses possuem um problema doutrinário grave, só que à parte, que não é o nosso objeto aqui nessa exposição, queridos. O que encontramos aqui, irmãos, em passagens como essa, em Mateus 12, é Jesus reprovando as perversões e o desprezo desse mandamento. E não é a primeira vez que isso acontece, não, irmãos. Lembra do Sermão da Montanha? O que o Senhor fez no Sermão da Montanha? O que ele fez lá é o que ele está fazendo aqui. No Sermão da Montanha, irmão, Jesus começa assim, em muitas passagens do Sermão da Montanha. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu, o legislador, que entreguei a lei, digo qual é a verdadeira intenção. Um dos grandes exemplos disso é com relação à vingança. Sobre a vingança aos inimigos, ele fala sobre a tradição dos fariseus que haviam legitimado a vingança para com os inimigos. Aí Jesus mostra, não, a intenção do 6º mandamento era, se você até mesmo odiar no seu coração, você já cometeu assassinato. Ele está fazendo a mesma coisa aqui, queridos. A mesma coisa. Não, o 4º mandamento não é dessa forma. É assim. Ele está mostrando, irmãos, ele está mostrando que ele não está anulado para a sua igreja. Porque, veja, queridos, se ele fosse anular, ele não teria contra-argumentado dizendo, ou melhor, ele teria contra-argumentado simplesmente dizendo, ei, vai ser anulado, parem com isso. Não, ele argumenta, ele explica, ele fundamenta biblicamente, ele cita os versículos da antiga aliança, e ele ainda diz, eu sou o Senhor do Shabat. Eu é que o regulo. Eu tenho autoridade para dizer o que ele é, inclusive para dizer que na antiga aliança eu estabeleci como o último dia da semana para celebrar a minha obra de criação, mas agora eu estabeleço com o mesmo peso moral o primeiro dia da semana para celebrar a minha ressurreição, a obra da redenção. Ele poderia ter simplesmente dito que não vai mais valer, como ele fez com a mulher samaritana, mas aqui não. Ele vai até as últimas na argumentação, irmãos. Então, queridos, o primeiro ponto de nossa exposição é estritamente doutrinário. Para que de uma vez por todas, queridos, nós não nutramos dúvidas ou ressalvas quanto a isso, irmãos. O que nós temos professado, queridos, e o que nós ensinamos à igreja, e o que nós procuramos praticar como igreja, como famílias, não é nada além do que a Bíblia ensina. E uma prova disso é aquilo que nós subscrevemos como igreja presbiteriana. Está lá, irmãos, em nossos padrões. Segue exatamente os princípios da palavra que o nosso Senhor, o Senhor do Shabat, colocou, irmãos. Então não deveríamos nutrir ressalvas. Não deveríamos, irmãos. Assim como um homem ou uma mulher que é tentado ao adultério, percebe o pecado no seu coração, ele não vai ficar fazendo ressalvas se for crente. Ele vai pensar, como eu posso mortificar esse pecado? Como eu vou mortificar a quebra desse mandamento? Buscando graça no Senhor, poder no Espírito Santo, fechando isso, fechando aquilo, essa porta que eu não vou entrar. Ele vai ativamente trabalhar para isso. E por que nós não fazemos o mesmo com relação ao 4º mandamento, irmãos? Ou outros mandamentos, inclusive. Por que não, irmãos? É porque nós nutrimos ressalva sobre coisas que nós não deveríamos nutrir. É porque não desceu ao nosso coração aquilo que já deveria ter descido há muito tempo em nós. Isso é tão sério, irmãos, que igrejas presbiterianas cujos ministros e conselhos têm ensinado sobre o 4º mandamento
e encorajado a igreja a buscar a grande bênção que o Senhor nos dá na obediência desse mandamento, como a grande bênção que Ele nos dá na obediência ao 7º mandamento, a grande bênção que Ele nos dá na obediência ao 1º mandamento, a qualquer mandamento, são chamadas de radicais. Veja que coisa! Mas subscreveram o mesmo documento. Os pastores e presbíteros subscreveram o mesmo documento. Alguns até eu já ouvi brincam, o padrão manancial. Não, meu querido, não é padrão manancial, não. É o padrão bíblico. Que a manancial, como qualquer outra igreja, tem que buscar no temor do Senhor e na graça do Senhor se conformar, irmãos. E isso não é mero externalismo, queridos. Eu não encontrei um só crente, que sendo convencido pela palavra do Senhor, tenha se lançado à obediência ao que Ele diz, que tenha dito, eu me arrependo. Eu não encontrei. Mas eu encontrei 2 outros casos. Pessoas resistindo à palavra do Senhor e sofrendo as suas consequências. E falsos crentes que outrora pareciam defender, mas não defendiam de verdade, de coração. E depois se levantaram contra. Irmãos, é uma grande bênção do Senhor para nós. Joseph Paipa, queridos, costuma contar uma ilustração numa das obras, das melhores obras que nós temos sobre o Dia do Senhor em português, uma das poucas, na verdade. Ele conta a ilustração de um rei que tinha criado um parque na sua cidade, no seu reino, para que os seus súditos pudessem ir lá e se encontrar com ele, desfrutar de comunhão, se alegrarem com aquele parque e verem a beleza do seu rei, verem a glória do seu rei. E ele entregou isso feliz para a bênção dos seus súditos. E ele disse, eu vou ter que me ausentar do meu reino aqui, nesse local, mas eu voltarei. E quando ele volta, ele encontra os seus oficiais, aqueles que deveriam preservar a integridade do parque, na verdade, baldeando o parque. O parque estava fechado, proibido de ser usado como ele falou, estava entregue às moscas. E o que é que esse rei fez quando viu que os seus oficiais, que deveriam ter tomado conta do seu parque, simplesmente entregaram o seu parque ou restringiram o seu uso? Ele se levantou contra. Ele limpou o seu parque, ele abriu e disse, entrem e desfrute disso que eu fiz para a bênção de vocês. Nós estamos exatamente vendo o rei que criou o parque chamado Shabat para o desfruto dos seus súditos, abrindo a porta dizendo, é assim, tira isso daqui que eu não coloquei. O mesmo valor moral que Deus deu ao Shabat, irmãos, na criação e nos 10 mandamentos, continua hoje. Não adianta você espernear e não concordar. Esse padrão continuará diante dos filhos de Deus. E eu e você prestaremos contas dele, como de todos os outros mandamentos, das nossas obras. Por isso, cuidado, irmãos. Primeiro alerta, aplicativo aqui. Tem a ver com o ensino. Cuidado com pastores presbiterianos que se levantam contra. Cuidado. Eu falo isso com muita convicção. Cuidado com aqueles que amam chamar essa doutrina de radicalismo, de judaização e taxar os seus pares, que são coerentes com o que subscreveram, de neopuritanos, ou até mesmo, veja a criatividade, adventistas do primeiro dia. Cuidado. Porque não estão apenas doutrinariamente errados. São também imorais, sórdidos e desonestos nessa postura. Pois na ordenação eles disseram concordar com isso só para serem ordenados, mas se levantam contra o reto ensino e a prática dessa doutrina, queridos. Então, os pastores fiéis, igrejas fiéis e coerentes são tratados como radicais, são os diferentões, quando na verdade não há radicalismo, dos que ensinam na forma e no espírito correto. Eu digo isso porque eu sei, irmãos, que há os que ensinam sobre o 4º mandamento na forma e no espírito e motivações errados. Nós estamos diante de alguns aqui no texto que fizeram isso. Mas não devemos, irmãos, rapidamente taxar a mera defesa como se isso fosse
perversão. Como eu lembro certa vez, quando eu era presbítero, um presbítero se levantou e pôs o dedo na minha cara dizendo: você é um judaizante. Eu fiz: meu irmão, você não entendeu nada dessa doutrina. Você não entendeu nada. Nem mesmo da sua subscrição, do que você jurou diante de Deus e dos homens concordar. Mas também, queridos, voltando aos paralelos aqui com os mandatos da criação, cuidado, querido, com o nosso coração e as nossas opiniões sobre essa doutrina. Nós devemos fazer um autoexame, irmãos. Porque, veja, se você é libertino e lascivo, você vai desejar e defender que Deus anulou o mandato do casamento e o seu reflexo no sétimo mandamento. Se você é ladrão e preguiçoso, você vai desejar defender que Deus anulou o mandato do trabalho e vai se levantar e procurar adulterar a interpretação do oitavo mandamento. E se você for irreligioso e profano, desejoso de viver todos os dias desta era para você mesmo, para os seus desejos carnais, para esse tempo, para a temporalidade, então faz todo o sentido para você desprezar o culto e tudo isso, você defender que Deus anulou o mandato espiritual do Shabat. Faz todo sentido, siga essa trilha. Mas esteja disposto a colher os frutos do que essa caminhada vai lhe trazer. Como eu falei, irmãos, aqueles que convencidos pela palavra se levantam com fé e no poder do Espírito para fazer aquilo que o Senhor ordena, eles não se arrependem. Aliás, o Senhor tem me dado a graça, irmãos, de muitos de vocês aqui na igreja. E a graça a mim e aos presbíteros o Senhor tem nos dado. E às vezes chegam aqui exatamente com esses burburinhos, radicalismo, é isso, é aquilo outro. E daqui a pouco, convencidos pela palavra, começam a viver e vão recebendo as bênçãos do Senhor, vão colhendo os bons frutos. E depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, pastor, que bênção! Foi assim comigo, irmãos. Quando eu, mesmo sendo já quase 10 anos presbiteriano, conheci que existia essa doutrina, essa realidade. A bênção e o descanso para minha alma, que eu e minha esposa, à época noiva, nós tivemos, irmãos. Querido, quando nós zelamos por esse ponto aqui, e nós vamos ver isso mais aprofundadamente à noite, nós estamos entendendo que eu não estou meramente defendendo a letra da lei. Quando eu defendo não terás outros deuses diante de mim, eu estou defendendo a honra da glória do Senhor. Eu quero que minha alma não nutre nenhum ídolo. Quando eu defendo, queridos, não furtarás, eu estou dizendo, Ele é o Senhor de todas as coisas. E se Ele deu a um homem, um outro não pode tirar. Se Ele entregou a uma família para a administração de bens, a outra não pode usurpar dela. Quando eu defendo o Shabat, lembra-te do meu Shabat. É interessante a maneira como o mandamento entra, nós vamos falar também à noite sobre isso. Nós estamos fazendo exatamente o que Mateus quis fazer aqui para nós, ao colocar um texto logo em seguida falando sobre o descanso em Cristo e o Senhor defendendo o seu Shabat. Eu estou dizendo, nós estamos defendendo isso porque nós queremos viver aquilo que ele significa. Cristo é o nosso descanso. Eu me entrego a ele, sabendo que eu deixar trabalhar um dia, não vai me faltar o pão. Eu expresso meu descanso da minha alma nele, sendo diligente no culto a ele, dizendo, não, Senhor, a tua criação é bela, é maravilhosa, e o Senhor me deu 6 dias para trabalhar e desfrutar dela, mas esse eu dou a ti, porque eu estou dizendo, o Senhor é o meu descanso. O teu fardo não é pesado, o teu fardo é leve. Por causa disso, irmãos, que nós somos zelosos. Como os nossos pais presbiterianos e puritanos expressavam como um resumo em tudo isso. Pela honra do nome do Senhor e pelo bem da igreja, é que nós devemos defender tudo o que a palavra de Deus nos coloca, compreendendo adequadamente o que ela diz. Por isso, querido, ao considerar o que o nosso Senhor está falando aqui em Mateus 12,
você terá a ocasião de desfrutar a bênção para a sua alma, que nós vamos continuar expondo hoje à noite. Por isso, primeiramente, creia, crente. Esse dia não é legalismo. Esse dia é uma dádiva para você. É um presente. É uma praça para você se encontrar com o seu noivo. Agora, você que não crê no Senhor, você que vive só para si e que acha que esse cuidado que esse povo reformado tem é religiosidade vazia. Não é não, querido. É você que vive só para si, para os seus próprios prazeres, que acha demais viver para o Deus Criador e Redentor, Salvador de pecadores. A sua inquietação com esse mandamento é a mesma com todos os outros. Você é chamado a se arrepender e a descansar, isto é, a ter o seu Shabat da sua alma, apenas e tão somente no Senhor. Pare de trabalhar com suas próprias obras para alcançar a sua salvação. Pare de querer ter o desfrute para a sua carne tão somente. E ouça o Senhor do Shabat dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu lhe darei o meu descanso, o meu Shabat. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, bendito és tu, Senhor, que és sábio em tudo o que tu fazes e que tu nos ensinas, Senhor. Na criação, o Senhor estabeleceu esse Shabat para o bem da humanidade. O Senhor, então, claramente o reiterou, Senhor, quando nos entregou os 10 mandamentos na forma de uma aliança, Senhor. O Senhor nos lembrou que dedicar esse dia a Ti, Senhor, é um dever que o Senhor requer do homem. Obrigado, Senhor, porque mesmo com a nossa perversão, a que cometemos, Senhor, a igreja na antiga aliança, o Senhor veio novamente encarnado, Deus Filho, como legislador e purificou esse e outros mandamentos, Senhor, e nos deu a compreensão adequada dele para a realidade da nova aliança, Senhor. Nós te louvamos pelo teu cuidado, Senhor, e a tua graça de nos ensinar corretamente, Senhor, as tuas doutrinas. E reconhecemos, Senhor, nossa dureza. Reconhecemos, Senhor, a nossa carnalidade de querer nos agarrar, Senhor, aquilo que o Senhor não revelou. E de querer colocar a nossa própria lei, Senhor, como os fariseus fizeram. Diminuindo ou aumentando, Senhor, aquilo que o Senhor ordenou. Quebra, Senhor, nosso coração. Esmiuça, o Senhor, em nossa resistência a Ti, em nossas objeções à Tua palavra, Senhor. Não nos entrega a nós mesmos, Senhor. Não nos entrega. Que Teu Espírito, que nos revelou essa porção da Escritura Sagrada, e nos ilumina, Senhor, ilumina o entendimento enquanto a Tua palavra nos é exposta. Também transforme o nosso coração, Senhor. E não apenas a nossa convicção em fé, mas a nossa prática, Senhor. Que nós creiamos e pratiquemos conforme o Senhor nos entregou na Tua palavra. Nós oramos, Senhor, clamando que o Senhor nos dê o descanso da nossa alma em Cristo. E enquanto nós experimentamos desse descanso aqui na terra, desfrutemos, Senhor, do descanso eterno que nos é prometido, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.